Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber 3 convidados muito especiais. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, Juliana Braz, estreando aqui conosco, que é coordenadora de informações estratégicas e também responsável pela área de remuneração e percepção, e também Marcelo Bispo, sócio-diretor da Unidade Bahia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. Muito bom estar aqui novamente, já que eu sou o seu carrapicho, como a gente identificou no último podcast. Sim. Oi, Aline. É um prazer participar e compartilhar um pouco sobre a nossa pesquisa de remuneração para todos os ouvintes, que inclusive há mais de 30 anos ajuda diversas empresas a tomar decisões estratégicas, seguras e consistentes para engajar e reter os seus profissionais. Oi, Aline. Como você sabe, eu já fui cliente da Wisdom por vários anos, não apenas na parte de pesquisa, mas também em outros serviços. E, felizmente, desde 2021, eu assumi a responsabilidade pela Unidade Bahia da Wisdom. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Marcelo, o prazer é todo nosso, meu, e tenho certeza que de todos os ouvintes também. No episódio anterior, nós falamos sobre a gestão do conhecimento. Hoje, vamos dar mais um passo, entender o que é a PWR, Pesquisa Wisdom de Remuneração, e como ela pode ajudar as empresas a transformar informações em estratégias de gestão, tornando suas decisões mais confiáveis. Tenho certeza de que esse será um bate-papo muito rico. Para começar, Luiz, Juliana e Marcelo. O que é exatamente a PWR e por que ela é considerada uma das pesquisas de remuneração mais completas do mercado? Oi, Aline, vamos lá. A PWR, Pesquisa Wisdom de Remuneração, é o nosso principal instrumento para monitorar as práticas de remuneração do mercado. Ela foi lançada em 1995 e reúne mais de 350 mil informações sobre as práticas de remuneração de um conjunto de 150 grupos/empresas responsáveis por cerca de 12,5% do PIB. Complementando o Luiz, a PWR se diferencia porque a sua metodologia, diferentemente das pesquisas tradicionais, que se baseiam apenas em títulos de cargos, utiliza medidas de conteúdos, ou seja, cada cargo tem um peso que reflete a sua importância relativa na empresa em que está inserido. Isso garante a confiabilidade e permite que as empresas de diferentes segmentos e portes possam se comparar de forma técnica e justa, eliminando o subjetivismo das pesquisas tradicionais que se baseiam nos títulos de cargos. E além disso, para complementar o que a Ju disse, os pontos Wisdom, que fazem parte da metodologia, permitem trocar informações, e isso é bem interessante, tanto em empresas usuárias do sistema Wisdom, quanto com aquelas usuárias de outras metodologias internacionais difundidas no Brasil, além de abranger absolutamente todos os cargos das estruturas das empresas. Excelente, Marcelo. Juliana, a metodologia da PWR é um dos grandes diferenciais. Você pode explicar de forma simples como ela funciona? Claro, Aline. Conforme mencionado antes, cada cargo das empresas participantes recebe uma pontuação Wisdom, refletindo a sua importância relativa com base no próprio sistema Wisdom. Inclusive, esse tema já foi abordado no episódio 5 dos nossos podcasts. Essa pontuação é definida utilizando 3 subconjuntos de fatores: conhecimentos e habilidades, solução de problemas e geração de resultados. Marcelo, você poderia complementar explicando como chegamos na remuneração de cada cargo? Claro, Ju. Inicialmente, a nossa metodologia de pesquisa utiliza o método dos mínimos quadrados. Esse método serve para calcular as linhas de tendência central, ou LT6, de cada uma das empresas participantes da PWR. Esse método estatístico, é importante a gente esclarecer, permite que encontremos as equações que melhor expressem os conjuntos de dados de cada empresa e de cada mercado,
o que viabiliza modelar matematicamente os dados pesquisados e realizar o tratamento estatístico consistente e adequado para a comparação entre as práticas de cada empresa e seus respectivos mercados. Em seguida, as LTCs de cada uma das empresas participantes de um determinado mercado da PWR são agrupadas e analisadas, visando o quê? Visando calcular e construir o mercado correspondente. Os resultados apurados representam as práticas de remuneração em cada uma das estruturas pesquisadas, identificando o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, tanto do salário mensal e, mais interessante, quanto do total em dinheiro e remuneração total acumulado naquela empresa. Aí, dessa forma, nós podemos calcular com precisão estatística o pacote de remuneração de cada nível dos pontos Wisdom. Concluindo a fala do Marcelo, se a empresa monitorar as práticas de seus mercados com regularidade, mas a pontuação Wisdom de seus cargos não refletir a sua realidade organizacional, os resultados da pesquisa poderão ser comprometidos. Por quê? Por não refletirem adequadamente seu grau de justiça interna e de competitividade externa frente ao mercado que ela utilize como parâmetro. Da mesma forma, se a empresa estruturar o seu sistema Wisdom de gestão de remuneração, que pode ser um outro sistema internacional difundido no Brasil, como o Marcelo comentou há pouco, mas não monitorar as práticas de seus mercados de comparação, os resultados das decisões também poderão ser comprometidos. Ficou claro, Aline? Ficou muito claro, Luiz. Gostaria de trazer um pouquinho o lado da prática agora. Ju, como as empresas utilizam os resultados da PWR? Aline, os resultados são utilizados de diversas formas. Primeiro, analisar o grau da consistência interna das práticas da empresa. Segundo, analisar a competitividade externa de suas práticas e, se necessário, repensar a sua política de remuneração frente aos seus mercados de comparação direta. Além disso, a densidade analítica do relatório da PWR permite análises completas sobre bônus, PLR, incentivos de longo prazo, benefícios e políticas de gestão do tema de remuneração. Então, com isso, a empresa consegue planejar ações de enquadramento ao mercado, aumentos por mérito e por promoção, com base em informações consistentes e não apenas em percepções achismos. Excelente, Ju. E quais os mercados hoje entregues aos contratantes da PWR? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Luiz? Posso. Além dos mercados selecionados livremente definidos pelas empresas contratantes, nós temos o mercado global, o mercado benchmark, que reúne aquelas empresas que todas, quando vão pensar no seu mercado selecionado, se lembram delas. Além do global e do benchmark, as mais de 350 mil informações contidas na base de dados da PWR, elas são estratificadas em mercados setoriais e mercados regionais. Quais são os mercados setoriais disponíveis hoje? O mercado agro, alimentos e bebidas, celulose e papel, comunicação, consumo e serviços, energia, mineração e metalurgia, química e petroquímica e o tecnologia da informação. Já os mercados regionais cobrem basicamente o Brasil inteiro, por unidade federativa. Então você tem Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Norte e Nordeste ainda não tem densidade estatística suficiente para poder segmentar por estados, mas tem, o Sul está completo. Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo está dividido em 2 blocos. São Paulo capital, que pega a zona metropolitana, e São Paulo interior. E eu agregaria ao que a Ju e você falaram,
que a PWR também, e isso é muito importante, ela dá suporte a um diálogo estratégico entre a área de RH e a alta direção da empresa. Por quê? Porque ela propicia subsídios concretos para que as decisões envolvendo as ações de remuneração sejam consistentes e competitivas, com o posicionamento da organização frente aos seus mercados de comparação, selecionados, setoriais ou regionais. Agora, Luiz, toda pesquisa depende do engajamento das empresas participantes. Pensando nisso, quais são os principais desafios para preservar a qualidade da PWR? Bom, a gente tem uma preocupação com essa questão de qualidade e consistência de resultados enorme. Se assim não fosse, nós não estaríamos realizando a PWR desde 1995, quando foi a primeira edição dela, até hoje sem pular nenhum ano. Então, respondendo a tua pergunta, o primeiro desafio é garantir que as empresas participantes estejam comprometidas em fornecer informações completas e consistentes acerca das suas práticas. O outro desafio é garantir a homogeneidade metodológica, ou seja, que as práticas de remuneração de todos os participantes, utilizando a metodologia tal como o Marcelo explicou há pouco, sejam tabuladas e analisadas com o mesmo rigor técnico, para que os resultados sejam comparáveis. E quando eu me refiro ao mesmo rigor técnico, eu não estou falando apenas do rigor técnico metodológico. Eu também estou me referindo às pontuações que refletem a importância relativa dos cargos de uma determinada empresa fazem sentido. Então, para que não hajam distorções. E complementando, Aline, a atualização contínua é outro desafio essencial. O mercado muda, as estruturas evoluem e é por isso que a Wisdom atualiza anualmente o seu banco de dados e os mercados dele resultantes. A PWR tem como database o mês de janeiro, com entrega do relatório em maio do mesmo ano. Essa regularidade garante que a pesquisa Wisdom de remuneração continue sendo referência de credibilidade no mercado. Perfeito, Ju. Bom, agora a minha pergunta vai para os três. Quais são os critérios clássicos para a definição de um mercado selecionado e qual é o número mínimo de participantes para assegurar a sua confiabilidade estatística? Aline, para assegurarmos a confiabilidade estatística das informações geradas pelas linhas do primeiro quartil, da mediana e do terceiro quartil de um determinado mercado, precisamos de no mínimo 12 empresas participantes. Isso, Ju. Entretanto, vale complementar que se um determinado mercado tiver apenas 8 empresas participantes, somente poderemos assegurar a confiabilidade estatística na linha de mediana. Quanto aos critérios de seleção de um determinado mercado, eu vou deixar para o Luiz responder. Claro, Marcelo. Temos 5 critérios clássicos, em geral, utilizados na definição de um mercado selecionado. Eles são: 1. Empresas concorrentes direta ou indiretamente, ou seja, aquelas que podem ter interesse nos talentos humanos da empresa patrocinadora. 2. As empresas fornecedoras ou clientes da patrocinadora, porque as pessoas se conhecem e os fornecedores e clientes estão tendo contato com os talentos humanos da patrocinadora. O terceiro critério clássico são empresas de mesma natureza no que tange a dimensão do capital e do quadro de lotação. O quarto são empresas líderes em seus segmentos de mercado e reconhecidas pelas suas práticas em DHO, ou seja, aquelas que podem servir de referência para a patrocinadora, e que muitas delas fazem parte do mercado benchmark que eu comentei há pouco. Tem um quinto critério que você deve olhar, que são as empresas que atuam na mesma região, que muitas vezes não tem muito a ver com o negócio da patrocinadora, mas que por estar ali próximo pode buscar
talentos humanos na patrocinadora da pesquisa. Tem um último aspecto que é importante. Além disso, de 33% a 40% das empresas integrantes do mercado selecionado, ela pode se enquadrar em algum dos 5 critérios, mas ela também tem que estar enquadrada nos critérios 1 e ou 2. Ou seja, que sejam concorrentes, fornecedoras e clientes. E por quê? Porque se eu tiver de 33% a 40% do painel de 12 enquadradas também no critério 1 e 2, eu consigo capturar as peculiaridades das práticas do mercado-alvo da patrocinadora. Excelente, Luiz. Bom, nós falamos bastante sobre a metodologia e os resultados. Agora eu vou trazer a pergunta que eu costumo fazer nos podcasts, que julgo muito importante. Como a PWR se conecta com os demais subsistemas de DHO? Ju, você pode falar um pouquinho para nós? Sim, Aline. Então, a PWR está totalmente integrada ao sistema WISDOM de gestão da remuneração, que por sua vez correlaciona com temas como recrutamento e seleção, gestão de enquadramento e mérito, incentivos de curto e de longo prazo, gestão do desempenho e de sucessão. Isso significa que a empresa pode utilizar os resultados da pesquisa para ajustar suas estruturas e processos de reconhecimento e desenvolvimento. Exato. Complementando a fala da Ju, a pesquisa alimenta o planejamento de remuneração, como a Ju acabou de comentar. Ela alimenta o desenho das políticas e até a definição de carreiras de sucessão. É uma ferramenta que conecta a estratégia do negócio à estratégia de gestão das pessoas, transformando dados em decisões práticas e consistentes. Luiz, como você sabe, eu já tive a oportunidade de ser cliente da Wisdom, quando eu trabalhava desde a época da Copene, lá por 1987, atualmente Braskem, né? E vivenciei na prática a importância de uma pesquisa de remuneração bem estruturada. Isso é absolutamente essencial. Na maioria das vezes, as pesquisas eram por titulação de cargos ou não tinham clareza nem abrangência, nem a possibilidade de se fazer comparações a nível nacional, a nível internacional das práticas de remuneração. A pesquisa PWR não é apenas uma coleta de dados salariais. Ela disponibiliza informações estratégicas que ajudam a tomar decisões consistentes sobre meritocracia, incentivos, retenção de talentos e carreira. Ter dados confiáveis sobre isso faz toda a diferença. E essa diferença na hora de alinhar a estratégia do negócio com a gestão de pessoas. Estamos chegando ao final e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Eu diria que a PWR vai além de uma pesquisa de salários e de benefícios. É um verdadeiro instrumento de gestão estratégica de RH. Quando bem utilizada, ela ajuda a empresa a definir e gerenciar uma política de remuneração justa, equilibrada e alinhada à sua estratégia. Eu complementaria a Ju dizendo que participar de uma pesquisa de remuneração como a PWR também é uma evidência de profissionalismo e transparência na gestão desse tema na área de RH. Além disso, é uma forma de entender as práticas do mercado e assegurar a competitividade da organização. É por isso que recomendamos dela participar, se não anualmente, que seria o desejável, no mínimo em anos alternados. E o que eu posso falar sobre isso, né? Posso falar como um grande usuário no passado, né? Eu, obviamente, no mundo corporativo, eu contratei pesquisas de outras consultorias e, em alguns casos, eu me arrependi amargamente dessas contratações e nenhuma dessas pesquisas me entregou a qualidade e a densidade analítica como a pesquisa, a PWR da Wisdom. Na realidade, com a PWR, não se trata apenas de gerir informação, pois analisamos todos os aspectos que impactam a gestão
de remuneração das pessoas. Um grande diferencial, aliás, que merece um destaque para as empresas contratantes é o hotline, exclusivo ao longo do ano. Através do hotline, as empresas contam com suporte direto da Wisdom, sem custo adicional, para esclarecer dúvidas sobre alterações tanto nos cargos existentes quanto nas arquiteturas organizacionais. E essa é exatamente uma das razões pelas quais eu decidi me juntar ao Wisdom quando encerrei minha carreira executiva. E confio plenamente no trabalho que disponibilizamos aos nossos clientes. Marcelo, esse diferencial do hotline com certeza faz toda a diferença. Muito obrigada, Luiz, Juliana, Marcelo, pela conversa de hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que mais informações sobre a PWR, Pesquisa Wisdom de Remuneração, estão disponíveis em nosso site www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Programa de Remuneração da Força de Vendas. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp DDD 11 98621 3741. Chegamos ao final desse episódio e a palavra é de vocês para uma breve despedida. O teu carrapicho agradece aos ouvintes que nos acompanharam nesse episódio e nos veremos no próximo, onde o carrapicho vai de novo estar presente. Que ótimo! Obrigada, Aline, e aos ouvintes. Também estarei presente no próximo podcast. Fiquem com Deus e até breve. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos os ouvintes. Nos encontraremos em breve. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!